Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título O Ministério de Profeta. A partir deste título, nós vamos estudar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles é o profeta do Antigo Testamento. Depois, vamos falar sobre o profeta em um Novo Testamento. E, por último, nós vamos falar sobre discernindo o verdadeiro profeta do falso. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O primeiro tópico, o profeta do Antigo Testamento. Vamos fazer aqui um conceito do termo profeta no Antigo Testamento. A palavra hebraica Nabi significa aquele que anuncia ou declara os oráculos de Deus, por meio de uma revelação inspirada ou por um discernimento intuitivo, segundo sonhos, visões ou mesmo através de uma comunicação direta do Senhor. Vamos fazer uma leitura na palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 19, que determina a promessa do grande profeta. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. No livro de Números também, que está no Antigo Testamento, em seu capítulo 11, versículos 16 e 17, livro de Números, capítulo 11, versículos 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Portanto, o Senhor aqui coloca a situação de que 70 homens, anciãos de Israel, receberiam o Espírito, a profecia, e isso foi realizado nos versículos 24 a 25, que diz: Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando o Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Portanto, aqui a palavra fala da questão do profeta no Antigo Testamento. O Senhor é que dá o dom da profecia para que o profeta profetize. Mas vamos falar agora sobre os ofícios do profeta no Antigo Testamento. Em primeiro lugar, o profeta tinha como ofício manifestar a palavra de Deus, revelada ou predita em amplitude nacional, comunitária ou particular. Ou seja, o profeta falava a uma nação
ou a uma comunidade, ou a uma pessoa em particular, em nome de Deus. Vamos ler no livro de Ezequiel. Ezequiel está também no Antigo Testamento, no capítulo 30 de Ezequiel, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: Assim diz o Senhor Deus, gemei aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios. Portanto, aqui o profeta fala que a palavra do Senhor veio até ele, ou seja, para manifestar, então, a palavra de Deus. Em segundo lugar, o profeta no Antigo Testamento tinha como ofício pregar sobre a rejeição ao pecado. Isaías, capítulo 58, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Portanto, tinha que pregar a rejeição ao pecado. Lá em Miqueias, capítulo 3, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Portanto, como segundo ofício dos profetas no Antigo Testamento, nós temos pregar sobre a rejeição ao pecado, bem como também proclamar, em terceiro lugar, a justiça de Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 40, versículos 1 e 2. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Em quarto lugar, o ofício do profeta no Antigo Testamento era de ser um atalaia, ou seja, guardião dos valores divinos e dos oráculos do Senhor. E isso está escrito no livro de Ezequiel, em seu capítulo 33, versículos 7 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas, se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Portanto, ser um atalaia era da palavra de Deus, dos valores divinos, era um dos ofícios do profeta no Antigo Testamento. Em quinto lugar, os profetas também tinham como ofício, ou como função, aconselhar e exortar os reis e o povo em geral. Vamos ver aqui um exemplo no segundo livro de Samuel, em seu capítulo 12.
segundo livro de Samuel, em seu capítulo 12, versículos 1 a 15, quando Natã repreende a Davi, Natã o profeta. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste um culto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás, mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Portanto, aqui há uma repreensão veemente a Davi por ter cometido o adultério com Batseba. E então o profeta exortou o rei sobre a sua falha, sobre o seu pecado. Por último, o ofício do profeta no Antigo Testamento, dentre os principais, nós temos que o profeta ele tinha que preservar a identidade de Israel como o povo escolhido de Deus. É o que está em Isaías, capítulo 62, versículos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 62, versículos 1 a 4. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamadas por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra desposará. Portanto, aqui está
Israel com uma identidade própria como povo escolhido de Deus. Então, fazendo uma recapitulação rápida sobre os ofícios do profeta no Antigo Testamento, nós temos em primeiro lugar, manifestar a palavra de Deus. Em segundo lugar, pregar sobre a rejeição ao pecado. Em terceiro lugar, proclamar a justiça de Deus. Em quarto lugar, ser um atalaia, guardião dos valores divinos e dos oráculos do Senhor. Em quinto lugar, aconselhar e exortar aos reis. E em sexto, preservar a identidade de Israel como povo escolhido de Deus. Nós vamos passar agora a estudar sobre os profetas do Antigo Testamento. A Bíblia Sagrada, especialmente no Antigo Testamento, ela está permeada de inúmeros profetas e também profetisas, sendo Moisés considerado o primeiro profeta nacional e Hulda uma respeitada profetisa à época do rei Josias. Vamos ver este exemplo desta profetisa Hulda no segundo livro de Reis, capítulo 22, versículos 14 a 20. Segundo livro de Reis, capítulo 22, versículos 14 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 14 a 20. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tiquivá, filho de Arás, e lhes falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Portanto, aqui um exemplo de uma profetisa no Antigo Testamento. Agora, para o Antigo Testamento, didaticamente nós podemos dividir os profetas em três classes, as quais nós podemos mencionar como primeira classe os profetas menores, e eles eram profetas menores, assim denominados, considerando que estes escreveram livros com menor extensão de ensinamentos, e foram eles Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Obadias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Portanto, aqui 12 profetas menores que deixaram escritos na palavra de Deus ensinamentos de pequena monta, de pequena extensão. Como segunda classe, nós temos os profetas maiores. E os profetas maiores são aqueles considerados que escreveram livros com maior extensão de ensinamentos. E dentre eles, nós podemos mencionar 4. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E como última classe, de uma separação didática, nós podemos mencionar os profetas oradores, considerando que estes profetas não escreveram livros. E dentre os principais, porque são inúmeros os que são registrados na Bíblia, nós podemos mencionar Elias, Eliseu, Natã, Gade, Aías, Samuel, Semaías, Azarias, Hulda, Micaías, Obed e tantos outros. Passando agora para o segundo item da lição, nós vamos falar sobre o profeta em um Novo Testamento. E, como tal, também nós vamos conceituar
o termo profeta no Novo Testamento, que é um pouco diferente do profeta do Antigo Testamento. Então a palavra grega profetes designa aquele que fala a mensagem divina, segundo revelações ou predições inspiradas pelo Espírito Santo para o ensino, para a exortação, para a orientação, para o pastoreio, para a liderança espiritual de homens e mulheres tementes a Deus. Vamos fazer uma leitura no livro de Atos, capítulo 11. Agora nós vamos passar para o Novo Testamento, no livro de Atos, em seu capítulo 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 30. Onde aqui nós vamos poder contemplar que os cristãos foram chamados pela primeira vez cristãos na cidade de Antioquia, e lá havia também muitos profetas. Vamos lá. Atos capítulo 11, 19 a 30 diz assim a palavra do Senhor. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. E naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Portanto, aí está um fato importante que demonstra a ação dos profetas no Novo Testamento, ou seja, a existência deles. Nós vamos falar agora um pouco sobre os ofícios dos profetas no Novo Testamento. Em primeiro lugar, o ofício do profeta no Novo Testamento era de proclamar e interpretar a palavra de Deus. Atos capítulo 3, versículos 12 a 26, nós vamos exatamente ler uma interpretação histórica e espiritual do apóstolo Pedro com relação ao plano de salvação. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 13, vamos ler do versículo 11 até o versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Apegando-se ele a Pedro e a João,
todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedesse um homicida. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Portanto, neste contexto, há um discurso de Pedro no templo, onde ele realiza a proclamação da palavra de Deus, ou seja, do reino de Deus, da salvação em Cristo Jesus. Como segundo ofício do profeta no Novo Testamento, ele tinha que pregar também sobre a rejeição ao pecado e proclamar a justiça de Deus. É o que nós podemos ler em Lucas, capítulo 1, versículos 8 a 17, quando diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 1, versículos 8 a 17. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor, para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que ele apareceu, um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos,
converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Portanto, aqui há uma predição referente a João Batista como profeta que pregaria sobre o pecado, para a conversão, para o arrependimento das pessoas. E como terceiro e último ofício do profeta no Novo Testamento, ele tinha que preparar o povo de Deus para o serviço, edificando o corpo de Cristo, promovendo a unidade da fé, ensinando o conhecimento do Filho de Deus, desenvolvendo então a maturidade cristã dos crentes, trazendo à igreja a plenitude de Cristo. E isso está escrito na carta aos Efésios, em seu capítulo 4, Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 13, diz assim a palavra do Senhor. A carta aos Efésios vem depois da carta aos Gálatas. Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 13, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós faremos agora um breve intervalo e voltaremos daqui a alguns instantes, dando continuidade sobre o profeta em um Novo Testamento. Estamos de volta com o nosso programa Escola Bíblica no seu lar. No final da primeira parte da aula, nós estávamos falando sobre o conceito do termo profeta no Novo Testamento, bem como os ofícios do profeta no Novo Testamento. Nós vamos agora falar sobre os profetas no Novo Testamento. E, em primeiro lugar, nós queremos dizer que o Senhor Jesus ocupou a função ministerial de profeta, pois foi o revelador da mensagem e da pessoa de Deus, sendo o maior e mais eficaz profeta, por ter proclamado a mensagem mais completa e permanente de bênçãos para os homens, que foi a salvação em Cristo Jesus. Na carta aos Hebreus, capítulo 1, fala sobre esta revelação. Diz assim a palavra do Senhor: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, em seu capítulo 8, versículos 26 a 30, há também uma menção a essa proclamação de Cristo como o profeta, o maior profeta e o mais eficaz. Diz assim a palavra do Senhor: Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo
como o Pai me ensinou. Portanto, Jesus aqui se coloca como profeta que fala em nome de Deus. Também são inúmeros os profetas registrados no Novo Testamento, os quais nós podemos mencionar, por exemplo, Judas e Silas. Vamos fazer a leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 30 a 33, menciona Judas e Silas como apóstolos, como melhor dizendo, como profetas. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Nós temos também como profeta, e este proeminente profeta, João Batista, que está no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo 7, versículo 24 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: tendo-se retirado os mensageiros, passou ali Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas, os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de que está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Portanto, fala aqui como Jesus dá o testemunho de João Batista como profeta. Temos também Ágabo como profeta do Novo Testamento no livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 14, versículos 27 a 28, diz assim a palavra do Senhor. Atos 14, 27 a 28. Diz assim a palavra, aliás, capítulo 11, melhor dizendo, capítulo 11, versículos 27 e 28. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros, por intermédio de Barnabé e de Saulo. Portanto, aqui Ágabo como um profeta no Novo Testamento. Temos também uma profetisa chamada Ana, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo 2, versículos 36 a 38, há uma menção específica dessa profetisa. Lucas capítulo 2, versículos 36 a 38. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém.
Temos outras profetisas, tais como as filhas de Filipe, Atos, capítulo 21, Atos, capítulo 21, versículos 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Portanto, o Novo Testamento está permeado de profetas e profetisas. Vamos passar agora para o item 3 da lição, falando sobre o seguinte tema: discernindo o verdadeiro profeta do falso. E para isso, nós precisamos primeiro falar sobre o conceito do dom de discernimento de espíritos. Nós podemos conceituar o dom de discernimento de espíritos como a capacidade especial, advinda do Espírito Santo aos crentes, para identificar espíritos que se manifestam através de ações, de pensamentos e de palavras, utilizando-se de pessoas no espectro da operação humana, divina ou satânica. Portanto, aí 3 fontes de onde pode vir uma profecia, ou seja, de uma operação humana, ou divina, ou satânica, sendo a profecia divina a genuína, a verdadeira. Qual é então o propósito do dom de discernimento de espíritos? A aplicação deste dom no meio da igreja tem como propósito relevante manter o crente e o corpo de Cristo no caminho e na direção dos valores absolutos de Deus, capacitando então o crente a discernir o caráter espiritual de uma pessoa que fala em nome de Deus, não sendo então um dom de percepção natural e muito menos um espírito crítico que procura faltas nos outros, mas um dom de caráter espiritual em que se faz a prova dos espíritos. Vamos falar um pouco agora como reconhecer, como é que a Bíblia nos orienta a reconhecer a veracidade da profecia de um profeta. Em primeiro lugar, nós temos que ter em mente que a profecia, ela não está acima da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é a mais perfeita profecia aos homens. Então, para entender sobre profecias, para entender sobre o que Deus quer falar aos homens, basta abrir a Bíblia e estudá-la e ler esta Bíblia para compreender quem é Deus na sua plenitude. A profecia, ela deve então, quando falada, guardar perfeita sincronia com a Bíblia Sagrada, por ser a Bíblia a profecia perfeita, estando sempre então a profecia falada pelo homem condicionada à palavra de Deus, pois a profecia, ela revela e enfatiza as verdades bíblicas, não acrescentando ou retirando absolutamente nada do que já foi escrito nas Escrituras Sagradas. Vamos ver isto na segunda carta a Timóteo, em seu capítulo 3, versículos 16 e 17, que fala enfaticamente sobre essa supremacia da palavra de Deus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção,
para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se encerra aí sobre a inspiração e o valor e utilidade das Santas Escrituras como profecia de Deus, como voz de Deus. Portanto, a profecia não está acima da palavra de Deus. Em segundo lugar, para reconhecer a veracidade de um verdadeiro, ou melhor dizendo, a veracidade da profecia do profeta, então esta profecia ela deve ser julgada quanto à sua procedência. A profecia, quando ela é manifestada, ela deve ser submetida a julgamento, com bastante prudência, com respeito, com sabedoria, com espiritualidade, pois esta poderá ter como fonte o divino, que é a verdadeira profecia, a mente humana ou Satanás, essas duas falsas. E a despeito disto, se a fonte for divinamente inspirada, como é o homem que instrumentaliza verbalmente a profecia, esta poderá ser modificada, segundo a falibilidade do homem. E por isso mesmo deve ser sempre examinada e julgada quanto ao seu cumprimento e à sua doutrina, tanto do ponto de vista pontual de predição, como do ponto de vista doutrinário. Então vamos ver aqui do ponto de vista pontual de predição. Está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 20 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio 18, 20 a 22. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Esse do ponto de vista da predição. Vamos ver agora do ponto de vista doutrinário. Primeira carta de João, já lá no final da Bíblia, pertinho de Apocalipse, em seu capítulo 4, primeira carta de João, capítulo 4, versículos 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ainda como um ponto importante no reconhecimento se a profecia é verdadeira, é que quem profetiza deve ser investigado
o seu caráter moral e espiritual. Ou seja, quem falar em nome de Deus, não basta julgarmos a procedência do sentido doutrinário ou da predição, mas devemos também investigar a fonte de quem fala em nome de Deus, do seu caráter moral e do seu caráter espiritual. A vida moral e espiritual de quem profetiza deve ser investigada, pois é o caráter moral e espiritual do profeta que vai legitimar a plataforma para o recebimento das revelações da voz de Deus. Somente homens de Deus profetizarão, segundo a vontade do Senhor Jesus, sem interesses próprios ou escusos. Ou mesmo, somente os homens de Deus é que profetizam, segundo a vontade do Senhor, porque não há interesses pessoais e tampouco interesses escusos naquela profecia, mas a verdade, que é a voz de Deus. O profeta de Deus, ele só fala o que Deus mandou falar. Observemos com paciência, com respeito e com inteligência o que o profeta falou, bem como a vida do profeta, o seu caráter moral, o seu caráter espiritual. É o que está escrito no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo 7, versículos 15 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 7, 15 a 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Portanto, aqui o Senhor Jesus nos diz para termos cautela com relação aos falsos profetas, ou seja, prudência, examinar a vida, o caráter moral e espiritual destes homens, porque as árvores boas é que produzem bons frutos. Chegamos ao final da nossa aula e agora nós vamos fazer a conclusão, dizendo que o dom ministerial de profeta é indispensável para a igreja de nossos dias, especialmente para separar o que é luz e o que é treva, pois falsos profetas se levantam cada dia para escandalizar e obscurecer o brilhantismo do Evangelho de Cristo. A igreja deve ser edificada na pedra angular, que é Cristo Jesus. E esse fundamento, ele deve ser enaltecido e proclamado, Cristo como Salvador. Mesmo que haja somente uma voz profética no deserto, clamando e proclamando, tal qual o profeta João Batista. Chegamos ao final da nossa aula
uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.